Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu concordo, tendo, né, tem uma concordância total aí nas temáticas que a gente vem debatendo aí, num alinhamento de visão. Né? O mercado está pronto para isso, cara? Se você começa a conversar isso com uma galera, como que você é recebido? Você é recebido como um Dr. Pardal? Um maluco, né? Maluco, né? Visionário, né? O cara que está tentando dar ré no foguete. Não, mas eu acho que assim... Tá sendo um desafio isso ou não? Tá. Eu acho que tem um desafio. Eu acho que em toda essa história, que se a gente pensar qual é o desafio número 1, zero tecnologia. Quer dizer, tecnologia não é o desafio. Implementar tecnologia e fazer use case é um desafio. Peraí, deixa eu só ver. A tecnologia, a disponibilidade não é problema, mas... saber o que fazer com ela, né? Acho que a tecnologia está pronta, né, cara? Acho que a gente está... É o que você falou, a gente tem tanta tecnologia... Se eu usasse o GPT-2, já dava para resolver um monte de problema, né? Assim, eu posso estar viajando, a não ser que seja algo muito especializado, mas não tem nada que não foi inventado ainda, em teoria. Tipo... Eu acho que assim... eu tô dizendo assim, ó, o que eu quero dizer assim, ó. Vou pensar aquele caso. Nossa, vamos discutir aqui na Move um novo processo e tal. Aí começa a discutir um novo processo e tal. Aí estamos discutindo. O ser humano adora discutir. Bom, nós vamos discutir, vamos inventar... E, cara, talvez a gente vai criar algo que não precisava existir. E aí você olha para o lado e você fala assim, não, mas já tem tal coisa. Aí você fala, porra, cara, mas não é meu core, por que eu estou fazendo? Uma coisa que foi até no conceito de nascimento da Exceed, a ideia foi muito isso. Falei, cara, toma muito cuidado, porque hoje a gente joga no mundo global. A gente não tem visibilidade. Né? Então, quando a gente fala, puta, vamos desenvolver as conversas iniciais, a gente olhava assim, puxa, vamos matar o back-office. Eu falei assim, ok, mas a gente vai criar essa oferta? Tenho certeza que tem 150 empresas no mundo muito avançadas nesse tema já. Agora, o que a gente tem que fazer? Como é que eu convenço o cara que está pilotando o Fusca lá e tem que entregar o resultado todo mês que está na hora de matar o back-office, que é o ponto que você colocou? Né? O ponto que você colocou é como é que você faz o óbvio cair na cabeça da pessoa que está torturada, pressionada, mercado ruim, resultado ruim, e tem que ser corajosa. Não, como é que aquela teoria que você falou? Vou juntar com outro tema. É uma mudança, né? Como é que você mexe na cabeça super difícil isso. É difícil. E a pessoa não está errada, era boa. Você está lidando com a vida da pessoa, a vida de famílias, de colaboradores. É isso mesmo. Agora, aí você vai por partes, né? Tem coisas que são menos sofríveis, mais quick wins, mais óbvias, que é o que a gente tem falado muito de automação de back-office, a automação de call center. E eu não estou falando de tirar a gente. Eu estou falando de dar produtividade para a gente ser gente. Né? Aquela história do eu automatizo o ciclo de vendas, faço o vendedor ter mais capacidade de oferecer a coisa certa. Porque imagina assim, cara, quantas empresas têm 10 mil SKUs e botam um vendedor para atender lá o ponto de venda. E como é que esse cara oferece 10 mil SKUs e o que oferece? Ele não conseguir atividades de integrar, ele vai usar a heurística dele, vai usar uma percepção. É isso aí. Ele vai ter uma estratégia ter 5, legal. 6 itens que vai bater a meta do cara e acabou. E ponto. É isso. E eu vou dizer que está muito bom num cenário desse. Só que se você pegar esses inputs hoje em dia, entender relacionamento, mesmo que seja a mesma coisa, compra receita, faz tudo. Só que processa de uma forma diferente. Essa é a coisa mais maluca que eu já ouvi uma vez. O rapaz da CIMED lá deita e rola com isso aí, né? É isso, cara. Ele vai, mas repete o caso. Olha a coisa mais maluca que eu já ouvi uma vez. Ele tá fazendo uma outra, né? Pega o cara de vendedor e distribuição. Aí você chegava, essa empresa que eu estava no conselho, tinha lá 10 mil SKUs, X. E tinha uma força de venda de 2 mil pessoas. Ou seja, top. Empresa grande, bem estabelecida. Você nem louco ia falar que a empresa estava errada, né? Não, cara, estava perfeito. A qualidade da empresa é muito boa, nível de serviço bom, feedback de cliente muito bom. Aí você vai entrar no detalhe, né? Aí você pega lá 2 mil pessoas com força de vendas. Esse cara vende em média 4, 5, 6 SKUs por pedido. A empresa tem 5, 10 mil SKUs. Aí a gente olha e fala, pô, não é possível, né? O cara consegue fazer um drop size maior, entregar mais. O que está acontecendo? E aí, como é que a tecnologia ajuda o cara? Fala assim, poxa, eu cheguei na venda do Gaudi, ele faz hambúrguer. E eu coloco pão, carne de hambúrguer, ketchup e mostarda. Eu falei, mas espera aí. Esse cara tem batata. Vamos empurrar uma batata. Esse cara tem pratinho, tem não sei o quê. Como é que eu faço esse cara entender que ele tem que fazer isso acontecer? Como é que era a solução que o management pensava?
Cara, difícil. A gente precisa aumentar o número de vendedores. E botar 2 vendedores por ponto de venda. É que aí é a estratégia de força bruta, né? Você faz a cobertura e força. Imagina o custo de servir, né? Aí você fala, eu tenho um cara que compra 500 itens, eu vendo 10 mil, um cara vende 6, então eu vou botar mais uns Multiplica. 3 caras para falar, ó, você só vende a linha de proteínas, você só vende a linha de padarias, você só vende a linha de condimentos. Mas você... aí voltou ao modelo, você hiper especializou. Cara, aí eu volto pro Fordismo, né? Meta, é o Fordismo. Aí eu chego pro cara e falo, já entendeu que antes, modelo, quando eu comecei a fazer projeto na Ambev, que era Brahma, Antártica Skol, que era o amarelinho, o azulzinho, o vermelhinho brigando no ponto de venda. Cara, hoje você pega lá o BIS, o vendedor é um cara que é um consultor e a inteligência dando o porquê, o que oferecer e como. Então, uma loucura, voltar 10 vendedores para atender. A próxima oferta tem que vir do sistema. Não, e você tem a capacidade do cliente se resolver, né? Não precisa de um vendedor empurrar e ele achar que está sendo empurrado. Mas aí é o lance do assistente, né? É isso. Você falou, né? É consultor, né? É isso. É outro cara. Então eu olho assim, mas o mundo, o meu ponto aqui é que a liderança cresceu como? Naquele mundo de 1998, 2000, e qual que é o resultado dela? É aquela aspirina. Eu vi isso acontecer. Porque quando eu estava lá, tinha 3 vendedores por ponto de venda, então aqui eu vou botar 3 vendedores por ponto de venda. Aí você olha, puta, mas qual é a margem desse negócio? Um vendedor vai lá e vende R$300. Vende lá R$100. Puta, sim. Cada mês um cara vende R$300. Ele se paga? Aí começa a fazer aquela conta toda. Não dá certo. Corta, vem. Então, usa a inteligência. Deixa esse cara ser mais inteligente. Deixa esse cara ser um consultor. Dá informação para ele. Fala, escuta, seu ponto de venda não está comprando isso, o outro cara está comprando. Saiba que se você comprar isso, você tem um rebate de tantos reais. Saiba que se você comprar tanto, eu consigo te ajudar aqui e ali. Vai adicionando coisa, porque o vendedor não vai conseguir pensar em todos esses cenários, né? Então é onde entra a inteligência. E se for olhar, né, dando sequência no seu caso de uso, vamos supor que eventualmente não seja uma cadeia de produção, seja uma cadeia de distribuição. Você tem vários produtores ali, você tem e tal. Essa cadeia de distribuição, se tiver os parâmetros certos, pode até ajudar a redução de estoque, otimização. Sim. Quando você olhar o ponta a ponta, na verdade, atua de 2 mãos, né? É isso aí. Atua de 2 mãos. É onde o mundo do GenAI tem ajudado muito no S&OP mesmo. Porque você tinha muita deficiência em entender demanda, porque você tinha o sell-in, muitas vezes não tinha o sell-out. E é difícil de enxergar esse dado mesmo. É difícil enxergar. E aí você tinha, dentro do teu, sendo um distribuidor, né, você tinha que compor o estoque sem saber o que vai girar, sem saber o que o vendedor vai oferecer e sem um push inteligente, né? Porque de repente tem aquela estratégia 1900 e bolinha da Dell, eu tenho muito componente e tal, promociona aquele cara, empurra, né? O produção gera demanda, né? Exato. Então, nem isso acontece muitas vezes. Então, o que eu vejo, assim, a empresa média, cara, esses últimos 30 anos, 40 anos, eu não sei o quanto esses caras avançaram em gestão. Porque eu acho que talvez é o maior problema que eu vejo, é que você vê o mercado enfiando trilhões e trilhões de dólares em capacitação, em tecnologia, inteligência, dados, papapá. E do outro lado, o lado que consome, você tem as big companies, algumas delas voando porque fizeram a lição de casa, mas o layer intermediário que não fez a lição de casa, que não investiu em aprendizado, não investiu em entender cliente, entender a cadeia de valor e não sei o quê, esse cara, ele não sabe o que fazer aqui. E se não tiver esse escoamento, vai ter ou ele vai reduzir ou o grandão compra ele. Vai ter um problema gigante, né? Porque imagina... se não tiver essa adaptação, a gente vai ter mais ainda pelo menos no Brasil, imagino, vai ter ainda mais a centralização. Os campeões nacionais vão se multiplicar, né? Esses caras vão virar alvo de aquisição muito barato. Não, fica fácil. Esses anos de agora aí, que tá difícil para todo mundo, quem é muito grandão, o cara tá dando risada. É né? isso. Agora, exato. A galera de M&A esses anos, você falou, é agora, né? Exatamente. Vamos para cima, porque agora que vai... Exatamente. E tem um grande problema, né? Porque o cara que investiu alguns trilhões nesse negócio espera em 4, 5 anos multiplicar isso por 10 vezes. Agora, só os grandões que fizeram a lição não vão dar vazão a isso aí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta até que toca aí a minha frente de atuação.
a gente tem, né? E você passou por isso aí, né? Trabalhou muito tempo aí num fundo que basicamente acho que era a sua vida de criar valor, né? Quando você olha a empresa, a gente tem aquela máxima que a gente todo cara de negócio, todo dono de empresa, quando eu falo dono é gestor, todo gestor da empresa. Cara, cansei de ouvir, você deve ter. Ah, não, mas é que aqui é diferente. Aí você fala, pô, aqui é diferente, cara. O cara faz exatamente igual, usa o mesmo sistema. É a mesma parada. Inclusive, ele trabalhava em outra empresa antes de vir trabalhar aqui. E aí você tem todo mundo querendo personalizar demais algo que já está testado. Nessa sua linha dos agentes, em que grau você acha que faz sentido para uma empresa personalizar? Ou simplesmente, cara, pluga aí porque a curva máxima de valor você já vai obter comigo? Cara, assim, minha hipótese aqui, o que eu faria, né? Eu iria para personalização onde é core, onde toca o meu cliente, onde é diferencial, onde toca o meu produto, onde é commodity, é quase curva de contrato de adesão. Sabe aquela coisa de CSC é um diferencial competitivo? Por definição, não. Sistema de RP, coisas básicas, né, tradicionais. Agora você olha, por exemplo, field service, para alguns não, para alguns sim. Pega um Porto Seguro, né, que tem uma excelência de atendimento. Você fala assim, a Porto Seguro... Field service é quase o customer success nesse caso. Quase não, né? É o cara que está na tua casa, o cara tá é na a Porto, casa, né? Não, exatamente. Então, se esse cara te encanta, você fala, puta, a entidade Porto funciona. Se esse cara é um lixo, não adianta eu ter a coisa, restaurante, né? O garçom é o cara. Sim. Então, óbvio que tem a qualidade da comida. Então, o que eu faria é assim, como é que eu uso essa inteligência para tentar ser cada vez mais único? Deixa eu fazer uma pergunta se faz sentido. Por que não é core, aplica o padrão. Por que é core, utiliza como diferenciação. É algo nessa linha? Pode ter um meio de caminho, mas eu acho que assim, o que é específico, né, o que vai me diferenciar, eu acho que primeiro tem que ser meu. Uma coisa que eu falava muito criando plataforma digital, né? O cara fala assim, vamos criar uma plataforma, aí eu conecto uma startup, conecto outra startup, conecto outra startup, eu falo assim, cara, a espinha dorsal, o dado, o cliente, a inteligência desse storytelling é tua, que é esse é o valuation da tua empresa, quando você é uma plataforma. Se você coloca um monte de cara e passa todos os seus dados para lá, você está dando valor para a ponta, não para você. Você diz um business de composição, assim. Quer compor? Compõe, mas você tenha... Você pega se você não tiver a nave-mãe que engole, né? Que é a nave-mãe que faz o M&A, que incuba, que conecta com as pontas. Puxa, Se você não tem a espinha dorsal muito forte, muito evoluída e o mercado olha que você tem um diferencial competitivo por ter aquela informação, por ter aquele dado, valuation. Você não tem valuation. Você está enfiando o dinheiro ou dando o teu cliente para fazer a ponta ficar rica. Aí o business deixa de ser estratégico, o play deixa de ser estratégico e vira um play financeiro, que para muitas empresas não faz muito sentido. Então, quando o negócio é core, o negócio é fundamental, o negócio é o diferencial teu para o próximo passo, aí eu acho que esse negócio aí é extremamente estratégico. Aí você tem que trabalhar composições diferentes do one size fits all, que é um pouco do... Não sei se o Nubank abre mão do core dele. Entendeu? Tem algumas funções ali, vai lá e conecta, mas o que é o core, o diferencial? Cara, isso aqui vai ser desenvolvido aqui. Eu posso co-criar, trazer gente, integro, faço tudo. Faço o que quiser. Mas a espinha dorsal é minha. Okay. É a tal do o OpenAI que não é tão open, né? Você vai lá e olha. Aliás, essa sua frase do OpenAI que não é tão open, né? E tem várias brigas aí acontecendo, literalmente. Enorme. Né? A pergunta que eu estava armando tem a ver com isso que você falou. Vou usar um free consult aqui durante a entrevista. O que acontece, cara? A gente tem esse modelo do OpenAI, beleza? Aí, basicamente, acho que todo mundo vai começar pelo OpenAI. Vamos partir desse princípio. Aí, quando entra o arquiteto, o responsável de tecnologia, vou simplificar as frases. Tá na empresa lá, o responsável de tecnologia geralmente vai ser o cara que vai ser acionado, ou aquele cara mais cool, mas que está mais próximo de tecnologia.
Ele fala assim, pô, tem um OpenAI, vê aí. Aí começa aquela otimização, aquela história que você falou, pô, vou responder mais rápido. O advogado que faz a petição, não sei o que e tal, legal. Show de bola. É um monte de casquinha, vai fazendo aí já tem um cenário já tem alguns cenários que aí você começa a falar assim, tá, mas quer dizer então que toda hora que eu faço isso eu tô mandando para lá, ok. Ah, eu tenho um sisteminha também que eu toda hora eu mando para lá, ok. Aí vem um DeepSeek da vida. Outros LLM você permite também, mas que você criaria sua própria infraestrutura. É um negócio do mal feito igual o WhatsApp e o Facebook, né, cara? Que ele pode aprender com dados de todo mundo, né? Eu brinco que o WhatsApp deveria ser o organismo mais inteligente do mundo, porque tudo que você faz, você escreve lá para alguém, né? Você compra, você vende, você toma um esporro, dá um esporro. Cara, imagina se esse negócio começa a andar sozinho. É a quantidade de informação que ele não tem. Porque não quiseram, né? Porque na China quiseram, andou, né? É isso. Faz sentido as empresas terem suas próprias instalações dos seus LLMs do que correr o risco? Então, você já recomendaria isso para o seu cliente? Falar, cara, ok, mas eu acho que aí, nós vamos rodar no seu servidor. Quem estão dando avançado nisso e dando algumas boas respostas são os grandes bancos, né? Eu acho que a resposta é aquele modelo híbrido, sim. Ah, tá, eu vou fazer um LLM para fazer resumo de documento, resumo não sei o quê. Você quer usar alguma coisa, dependendo do documento, alguma coisa aberta? Foi. Mas coisas internas, cara, tem que proteger, sim. E aí é a bandeira de uma IBM, uma bandeira de uma Microsoft, né, de criar os seus containers, sua base. Eu acho que tem que ter, sem dúvida alguma. Porque, assim, há muito mais coisa no céu e na terra do que a gente enxerga, né, cara? Não sei, você não sabe quem está operando do lado de lá, que acesso que esse cara tem. Não, puta questão de segurança e vitalidade da empresa. É uma loucura. Né? Então, aí você colocou um ponto... Não, se o tiozão do OpenAI decidir desligar a parada lá. Cara, olha o Musk com o Grok e ele fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos, tocando toda a transformação. Quantidade de informação que esse cara não tem. Se ele bota tudo na inteligência do Grok... É louco isso, né? Eu acho que a disciplina do futuro... é a segurança da informação. Eu vou dar um spoiler aí do que um pouco que eu acredito. Eu não sei se você já viu algum caso assim. Para mim é um pouco nítido. Aquele tema da parceria OpenAI com a Oracle, para mim não é só uma questão de que todo mundo está falando, não, é porque aqui é AI e aqui é armazenamento de dados e tal. Cara, para mim isso é uma visão muito, muito superficial de algo muito importante. A minha crença, cara, e eu até fiz teste já dentro da minha brincadeira, é assim, ó, para mim, na minha visão, ok, você vai ter os seus provisioning points, as fontes dos dados, mas toda empresa em menos de 5 anos vai ter sua LLM própria, não vai ter mais, para mim, ó, não vai ter mais sistema de CRM, não vai ter sistema mais de água, vai ter nada, cara. Você vai receber as informações, vai ter um processinho que vai treinar o seu LLM. A partir daí você fala assim, cara, o cliente tal entrou em contato, me dá o histórico do cliente, cara. Você não vai ter mais o database, você entende? Então eu acho que essa parceria da Oracle entrando também é porque acho que o business de dados no modelo tabularzinha, cara, eu acho que morreu, cara. É só questão de acontecer. Eu tendo a concordar, porque assim, além do risco, você tem um lado de custo infinito, né? Então, eu acho que vai acontecer isso e você tendo o seu tunado, você vai sair cada vez mais do LLM para o SLM, que é mais fácil, é o Short Language Model. Ou seja, você não precisa treinar tanto. Não precisa. Só que você... Ok. Inclusive, foi um tópico muito importante do SXSW, que os caras falaram assim, olha, a palavra agora é o SLM, que ele consegue ser especialista. Que você treina. Você pega, por exemplo, medicina, né, que é um negócio totalmente especializado, regulado. Você tem um negócio super wide, talvez ele não consegue ser deep o suficiente naquele tema. Você chegou a brincar com o DeepSeek? Brinquei. Cara, eu fui olhar e falei, cara, legal. Aí eu entrei no OpenAI, né? Que legal, eu entrei no OpenAI para perguntar. Aí eu cheguei e falei assim, cara, como que eu faço para treinar? Ah, não, cria um arquivo aqui nesse formato JSON aqui. Aí eu comecei a pegar vários triggers, transformando em JSON e mandando num diretório que ele lê lá no Chrome. Eu falei, não é possível que vai dar certo. Deu. Aí no minuto seguinte eu simulei, né? Eu falei assim, gostaria de saber... E eu fiz uma brincadeirinha. Eu falei, tem o cliente tal, que tem o filho tal. Cara, a Maria é filha de quem? Ele, olha, baseado na sua informação do cliente, ele é filha do João, sei lá. Eu falei, caraca, mano. Aí eu falei, opa, se eu
Zé Mané conseguir, imagina essas potências que não vão fazer. Eu acho que vai ter. Eu acho que é o Jarbas lá do... Jarbas? Jarvis. Jarvis. É o Jarvis, cara. Para que eu vou ficar fazendo um database, a tabelinha? Ok, faz por backup. Tem um push do mundo corporativo. Tô viajando, né? Me empolgo. Mas que eu gosto bem, desculpa. Não, cara, é maravilhoso, cara. Desculpa se eu... Imagina. E eu acho que é por isso que o mundo corporativo entrou para investir nisso pesado. Porque imagina assim, eu, Microsoft, investindo em OpenAI, eu, Oracle, eu, IBM, eu, Google, entrando em todos esses outros caras. Porque a ideia, eu acho que é puxar para esse mundo... Vai ter um mundo B2C, vai melhorar, vai avançar, segurança, personalidade, regulamentação. É inevitável, vai ter. A vida acontece. E vai ter, eu acho que o mundo... Tem imagina, você tem uma massa da indústria grande, chamada as grandes plataformas B2B, as grandes consultorias B2B, que tem que ter serviço para esses caras montarem a individualizado da Claro, a individualizado da Vivo, a individualizado do Bradesco, do Itaú. Tem que ter, né, cara? Porque assim, não é nem só porque faz sentido, é porque esses caras vão vender o quê se não tiver? Eu vou vender o o Office 365, mais o seu stack disso. O próximo... Tem que ter. Eu vou viajar, né? Olha só, cara, bem provocativa essa conversa. Aí você falou assim, pô, você tem que fazer isso, tem que vender. Aí vamos supor um cenário que eles vão fazer isso e vão vender? O que é o próximo depois disso? Já que essa solução, em tese, ela aceita tudo. Cada um monta o teu, cada um tem o seu short language mode, cada um vai... Assim, aí vai ter que fazer a gente acontecer, né? Porque você vai ter tanta capability, aí vai começar a vir os agentes, os multi-agentes. E aí entra o que os caras estão falando, né? Que saiu dos LLMs, foi para os agentes, e a próxima onda agora são os physicals, né? Que é o Embedded GenAI. Que igual tem o Embedded Finance, que você nem percebe que eu entrei e pedi isso aqui, e está lá a plataforma Embedded Finance por trás, vai ter o Embedded GenAI, LLM, blá, 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 no quiosque com varejo. Então, esse negócio vai estar difundido dentro das plataformas e vai fazer você interagir com as coisas te entenderem e te propor coisas. Em vez de ser aquela coisa de quiosque, botão, próximo, ele vai te olhar e falar, pô, Gaudi, que bom que você veio aqui na concessionária, aquela coisa que você procurou há 3 anos atrás, aquela borrachinha do carro, tá aqui para você. Você fala, quem tá falando comigo, cara? É um quiosque. Mas como é que você sabe disso, cara? Eu tenho sua base, eu tenho seu histórico, agora eu tenho você... que... Olha então, que loucura. Agora pô, a gente... Perfeito, é essa viagem que eu tô falando. Agora você consegue entender que se eu tiver... a gente está no Open Finance, Open Health, não é isso? Se eu tiver no meu OpenAI, quando eu for na loja, não vai ser nem a AI da loja, vai ser a minha própria, que eu tenho confiança, que me conhece. Que já curou para você, que já vai dizer que aquele carro é bom para mim. Fica tranquilo, eu já falei com a gente já naquela loja. Já está tudo certo, lá, só me aprova para fazer o pagamento. O produto é do jeito que você gosta, a hora que passa numa massa. E quando você for no cinema, quem vai te atender é a sua própria. A gente não sabe para que lado vai esse negócio. Se né, tiver na nuvem, né? Aí entra aquela coisa mais maluca ainda. Essa viagem foi a mais legal aqui do Movencast até agora.